Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sustentabilidade Brasil. E hoje eu trago para bater um papo aqui com a gente a Emanuele Righetti. Ela que é proprietária e também design do ateliê Papel Recriado. Emanuele, bem-vinda, prazer. Obrigada, é um prazer estar aqui participando com vocês e falar um pouquinho do meu trabalho, né? Queria saber primeiro como que surgiu, o que que é a Papel Recriado e como que ela surgiu. Então, surgiu de uma paixão minha por artes. Minha mãe foi uma pessoa que sempre me incentivou. Eu cheguei a cursar curso de artes plásticas na UFES, mas aí acabou que eles se mudaram para Bahia e eu fui junto, porque eu era jovem. E aí, fazendo a faculdade, já lá, morando em Salvador, eu conheci o papel reciclado através de um curso que eu fiz no Museu de Arte Moderna lá da Bahia. E aí eu me apaixonei. Eu fazia, na época, esse papel, era porque eu achava bonito, para escrever uma cartinha, para usar fazia bijuteria de miçanga e queria colocar o colar em algum suporte, eu usava esse papel. E assim eu comecei a produzir dentro de casa, com liquidificador caseiro e tal, esse papel. E aí depois disso, eu acabei tendo, passaram-se alguns anos, eu tive a minha primeira filha, que é a Luana. Hoje ela tem 23 anos. E aí eu comecei a fazer papel reciclado para fazer álbum de fotografia, porque eu fui num fotógrafo e ele usava um álbum que as páginas eram de papel reciclado. E eu Mas você fazia ainda com papel, o papel reaproveitado nessa Isso, sobras época. de papel A4 e tal. Uhum. Então eu levava isso para casa, batia e fazia o processo e montava álbuns de fotografia. E comecei também a presentear as pessoas com Ah. álbuns, com bloquinhos e tal. E aí começou o papel recriado. Agora, daquela época para hoje mudou muita coisa, né? Mudou todo o processo, eu imagino, mas você continua ainda com a essência de ser um produto artesanal. Eu queria que você contasse como é feito o papel. Afinal de contas, esse papel aqui que está riscado, ele pode se transformar num novo papel para uso? Sim, claro, esse aí é super, super bom, inclusive, esses papéis de escritório, de escola, né? Assim, meu grande sonho, inclusive, era que as coisas retornassem, né? Fosse reciclado e voltasse para os lugares, de repente, em outra forma, um brinde, né? Uma folha para usar, fazer um cartaz. Mas, enfim, sobre a pergunta. Hoje, lá no ateliê, a gente faz 4 tipos de papel. Papel reciclado puro, que a gente pega esse papel aí, recicla e faz uma nova folha. Um papel reciclado com fibras naturais, que aí fica um papel mais forte, a gente mistura nele fibra de bananeira, de taboa. Tem um papel puro de fibra, que aí é um processo mais longo, a gente usa, por exemplo, da bananeira, o pseudocaule da bananeira. A gente, depois que tira a banana, que corta para nascer um novo pé, a Hum. gente usa esse tronco, pica ele todo, cozinha, e aí faz o processo da reciclagem, que é jogar num tanque, pegar as telas, fazer folha por folha, colocar Com para esse papel secar cozido, com essa fibra com essa cozida. fibra E ele cozida. é um papel muito lindo, assim, dá para usar para luminárias, para encapar caixas, fazer capas de Olha. caderno. Ele é muito, muito lindo. E a gente faz também o papel semente, que é um papel reciclado que a gente coloca na composição dele sementes e a pessoa depois pode plantar. Ah, eu até vi isso. Você é o cartãozinho, às vezes a pessoa te dá Isso, o cartão e você simplesmente planta o cartão, né? isso aí. Nossa, incrível. Agora o seu ateliê, ele fica aqui em Vila Velha, né? Então, o ateliê de criação fica aqui e produção das peças. E hoje a oficina de papel reciclado funciona lá no Caparaó, no município de Divino de São Lourenço, onde a gente tem uma propriedade, a minha família. Aí eu E lá montei vocês lá. pegam o de bananeira, taboa. Gente, quanto tempo que eu não vejo taboa, É, não é? a gente tem um brejozinho lá, porque também assim, a produção não é tão grande, então, e como é uma planta que a gente corta e ela nasce de novo, a gente sempre tem, né? Então a gente usa essas fibras lá porque a gente tem facilidade. É, e lá você tem água, você tem um ambiente muito mais amplo, eu imagino, do que aqui. Agora, quantas pessoas trabalham com você? Então, hoje, diretamente, a gente está trabalhando em 4 pessoas, né? Porque a demanda também não é tão grande assim. E é Então, demorado é também, né? demorado o processo. Lá no Caparaó, uma pessoa está produzindo papel para gente. Tá? É uma mulher, ela está lá desde quando eu comecei, ela tem 56 anos, o nome dela é Aparecida, e ela, assim, saca super bem da produção, tá até melhor que eu hoje em dia, porque ela que está ali com a mão na massa mesmo, literalmente, todos os dias. Aqui em Vila Velha nós somos em 3, né? Eu estou atendendo, criando, e tem
gente produzindo, outra cuidando mais ou menos do financeiro, das vendas, né? Emissão de nota, porque a gente já tem empresa. Então, basicamente, hoje 4 pessoas envolvidas aí. E vocês trabalham também pela internet? Como é que é feita essa venda desse produto? Então, ainda não tenho site, porque confesso eu mesmo que não dei conta, mas eu tenho Instagram, e o Instagram da gente, as pessoas nos procuram através dali, que linka para o WhatsApp, e a gente tem um atendimento bem humanizado ainda, né, pessoal? A pessoa manda mensagem, a gente vai responder de acordo com cada demanda. Agora, sabe uma coisa que eu notei, Emanuele? Porque nos primórdios que a gente falava sustentabilidade, a sustentabilidade era pegar uma coisa que normalmente ia para o lixo e fazer uma outra coisa que daí a 2 ou 3 horas depois do uso iria para o lixo. Então não era uma sustentabilidade que ia do começo até o fim. Uhum. Hoje em dia o que eu percebo com as pessoas que passam aqui é que a sustentabilidade ela realmente encontrou um caminho. Porque, por exemplo, o seu universo ele é todo cíclico. O mesmo papel que você reciclou, você pode reciclar e reciclar, é mais ou menos isso? Sim, com certeza. As nossas próprias aparas também retornam para lá para serem recicladas, né? E assim, nós, a minha família, a gente tem uma preocupação muito grande. Desde 2008, a gente criou lá na propriedade uma RPPN, que é chamada RPPN Cachoeira Alta, que é uma reserva particular do patrimônio natural. E essa área é protegida em torno do parque, cria toda uma proteção para o interior, né, do Parnacaparaó. Então, a gente pensa assim, usa só produtos que não agridem, né? A cola que a gente usa é uma cola comestível, que é o CMC. A água, se eu consigo reutilizar, a nossa fossa é de 3 estágios. Então, assim, a gente tenta fazer todo o processo sustentável com respeito à natureza, às pessoas, né? É o nosso planeta. E de onde que veio isso, essa sustentabilidade da sua família? Porque você, né, já dá para ver que seus pais já tiveram uma dose de responsabilidade pelo seu olhar mais ambiental. Mas e deles? De onde que veio isso? Então, meus pais, meu pai é do interior e minha mãe é da cidade, né? Meu pai é de família italiana, então ele conta que ele sofria um pouco com o que ele via lá, né? Desmatando para fazer pasto e tal, que árvores queimavam às vezes por semanas. E aí eu fiz uma pós-graduação em educação e gestão ambiental, tá? Depois que eu comecei já a fazer esses álbuns de fotografia. E aí nessa pós-graduação eu conheci um professor que falou sobre essa reserva, esse tipo de reserva, já que o seu pai está comprando uma propriedade com a mata, faz uma reserva. E eu falei, e rapidamente eles aceitaram e entraram de cabeça. A gente fez um projeto para conseguir verbas, para conseguir provar, porque na época, para você transformar uma área em reserva, foi em 2008 que a gente conseguiu, foi a primeira ali da região do Caparaó. E aí eu fiz esse projeto, a gente contratou, né, biólogo, e a gente ia, meu pai, entrava na mata com eles e via muriquis que estavam em extinção, via eles ficando apaixonados. Então, assim, a gente tem aí uma história de sempre gostar da natureza, de curtir, e eu engatei nisso aí de cabeça, porque é o meu trabalho, a minha vida. Hoje eu não consigo nem pensar e não trabalhar com isso. E é uma terapia também, né? O trabalho artesanal. Ah, com certeza, é gostoso criar, né, você ouvir a outra pessoa, o que que ela quer, e você trabalhar em cima daquilo, e ainda com essa pegada que é a minha, que é da sustentabilidade, né. Agora a gente fala que a sustentabilidade, porque ninguém vive de ar também, né, Emanuele? Você precisa ser remunerada. Esse seu trabalho, a sustentabilidade, ela te deu essa forma de ser sustentável, ao mesmo tempo em que você ganha vida com isso, né? Uhum. Então, no começo era muito difícil, porque as pessoas falavam assim: "Ah, reciclado, você pegou um lixo e tá", então eu não conseguia nem colocar valor no meu trabalho, porque era um lixo ali que eu tinha só transformado, é como se eu não tivesse um custo para fazer isso, e na verdade a gente tem um custo, né. O custo de produção de uma reciclagem, apesar da gente economizar recursos naturais, ele existe, né. E às vezes é até mais alto do que a produção Exatamente. direta, né? Mas hoje em dia eu percebo que as pessoas estão dando mais valor para isso, as empresas procuram, elas querem apoiar projetos assim, entendeu. Então, assim, eu tenho empresas que me acompanham aí nesses 16 anos que eu tenho com o CNPJ,
que sempre estão fazendo trabalho comigo, entendeu? Então é uma forma de valorizar e eu também me senti valorizada e consegui, né, manter isso aí, uma empresa, porque por mais que seja pequena, a gente tem um custo aí mensal sempre bastante alto, né? Agora, quais são os produtos que vocês fazem lá, né? Eu tenho papel, claro, mas dele vocês também fazem outros produtos, né? Sim, então, a gente vende hoje os papéis para outros artistas trabalharem com ele, por exemplo, eu mando papel de fibra para o Canadá para uma artista que faz luminárias. Mando para São Paulo para essa artista que trabalha com obras, né, de recorte e colagem. Mas a gente faz brindes corporativos, blocos, cadernos, agenda, toda a área de papelaria sustentável, sempre usando papel reciclado. Na área de restaurantes, a gente faz capas de cardápio, são lindos. Por exemplo, Santa Teresa, quase todos os empreendimentos de lá têm os Ah, nossos que legal. cardápios. Quando você for, você fica de olho. Tem também essa papelaria de tag, cartão de visita, crachá para evento, essas coisas também a gente faz bastante. E aí usa muito o papel semente, porque são produtos, né, que são ali bem rápidos, né? Então a gente faz bastante. E faço muito a área de casamento também. Convite de casamento, menu, capinha de votos, álbum de fotografia, caderno de mensagens. Então toda a papelaria de casamento também a gente faz no papel artesanal. E nesses anos todos, para você, qual foi o maior desafio? Que você falou assim, a hora que você sentou e falou, agora deixa eu respirar para continuar. É um desafio diário, porque eu acho que essa coisa do fazer manual também, ela requer muito da presença, né? Você não, por exemplo, eu não consigo botar papéis numa impressora e a impressora ficar imprimindo sozinha, eu tenho que vigiar folha por folha. Se eu for fazer uma caixa, eu tenho que fazer caixa, eu tenho que montar a caixa por caixa. Até porque eu acho que os É, instrumentos, eles não foram feitos para esse, eles foram feitos para esse papel finíssimo, assim, né? exatamente, exatamente. Então tudo a gente tem que fazer mesmo, todo o processo ali manual. E é isso que é a minha maior dificuldade, às vezes não conseguir mão de obra, a formação de preço, eu colocar esse tempo que é depositado ali no preço do produto, né? E ser valorizado por isso, a pessoa entender. Então, assim, o gargalo normalmente é esse aí. De repente, o preço de venda, de produção, para também não ficar uma coisa inviável. Eu acho que é isso aí que é a minha maior dificuldade. Agora, eu estava pensando esses dias, até conversei com uma outra pessoa que esteve aqui no podcast, que como a gente mudou o modo de consumir as coisas nos últimos tempos, porque hoje em dia tudo é descartável. Até um potinho que você compra no supermercado, daqui a 2 dias a tampa some, né? Que existe, acho que um buraco negro que engole tampa de Tupperware. E como isso era diferente na época dos nossos pais, por exemplo. Que eu lembro da minha mãe ter Tupperware da época do casamento. Nem era Tupperware, né? Mas potinhos da época do casamento. Então, o que você me passa é que o seu trabalho é quase um respiro. Tipo assim, calma, vamos fazer uma coisa de qualidade, uma coisa feita à mão, uma coisa feita com carinho, que vai ajudar o meio ambiente também, mas principalmente um produto feito com calma. E isso retorna para a gente. Assim, muitas pessoas que às vezes passaram, fizeram lá atrás um convite de casamento, aí agora já está com filho que vai fazer aniversário. Eu queria uma lembrança, volta para a gente de alguma forma, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre também atento ao nosso consumo, né? É o que eu falo, assim, eu quero também que isso seja um exemplo de produto que não agride tanto a natureza. Então, é o que eu ensino para minhas filhas. A gente vai no supermercado, vai comprar frios. Para que aquela bandeja de isopor? Pois Não é, consigo entender, nem porque é só eu. para entregar dali, você chegar em casa e botar em outro lugar. Assim, não usa um dia, né? Então, assim, e vai para o lixo e é um volume surreal que você vê bandeja de isopor voando por tudo quanto é lugar. Então, será que a gente tem uma outra alternativa, né? Pode ser embrulhado isso aí num papel, mesmo que seja um papel manteiga, mas talvez o resíduo dele vai ser menor. O famoso papel pardo, gente, onde ele É, foi parar, né? pedir, não quero mais, não quero outra sacola, posso levar na mão, sabe? Posso colocar direto na minha bolsa, a gente levar a sacola retornável, a gente ter outra atitude também diante das coisas, né? Então, o papel reciclado também leva esse olhar, esse pensamento, né? Eu penso um pouco por esse lado, assim.
Manoel, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui, que você é uma pessoa otimista com o seu trabalho, claro, mas principalmente com o mundo, com isso tudo que a gente está vivendo? Não muito. Não muito. Assim, eu acredito. Eu acho que eu sou, sim, otimista, porque eu acredito, porque eu acho que depende da gente. Mas tem que ter uma força coletiva, e eu acho que a gente tem que. Eu acho que hoje em dia a gente está muito partido, né? Eu acho que a gente tem que meio que unir para que a gente faça alguma transformação. Mas eu acredito muito nas ações individuais também, que elas façam a diferença, mesmo que pequena, em pequenas comunidades, em pequenos grupos, né? Então eu acredito, mas eu acho que ainda está muito lento. Eu acho que a gente precisava despertar mais pessoas, ter mais ação. Acho interessante que você, com a sua, né, com a fábrica tal, do papel mesmo, a produção de papel no interior, mostra muito isso, como o interior, às vezes é o começo disso, né? Que na cidade a gente tem essa loucura do dia a dia, fica difícil, né? É difícil. Nossa senhora. A gente está assim muito acelerado, né? Eu também eu tento me vigiar, porque eu também sou. Estou falando com calma aqui, mas eu penso, daqui a pouco tem que pegar o trânsito, eu sei que a gente pensa em mil coisas, tá o tempo inteiro. O tempo inteiro acelerado, parece opressão, né? E viver assim, para quê, né? Para quê? Emanuele Righetti, eu queria te agradecer. Eu queria que você deixasse também as redes sociais, como as pessoas podem te contactar. Agora, né, tá chegando já o final do ano, eu acho que já deve estar começando essa produção de presentes, né? Muitas empresas dão esses presentes de final de ano, como é que tá aí? Então, tá, a gente já está produzindo, sim, a gente já está com umas encomendas, mas está na época ainda, dá tempo da gente fazer. Quando eu tenho uma demanda maior, eu consigo treinar outras pessoas, já tem umas pessoas que já fazem para mim. E pode me achar no Instagram, @papelrecriado, e no WhatsApp 27998167029. Perfeito, obrigada, viu? Adorei conversar com você e parabéns, olha, seus trabalhos são lindos. Obrigada a vocês pela oportunidade de eu ter participado lá do evento Sustentabilidade Brasil e estar aqui hoje também. Muito obrigada. E a você que acompanhou a gente, nosso muito obrigada e até a próxima.